Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live em plena segunda-feira, trazendo aqui conteúdo importantíssimo para você. Mas antes, não esqueçam de seguir aqui o canal, dar aquele like, lembrando que este canal ele é voltado para profissionais de enfermagem que já atua, ou então você que está entrando ou ingressando agora, ou ainda é estudante, não importa. O importante é que você está aqui para aprimorar o seu conhecimento. E lembrando que eu trago informações, trago conteúdos que tem fontes, tá? Fidedignas, que tem embasamento científico, teórico, enfim. E a minha própria vivência, tá? Como profissional longo aí de mais de 20 anos de experiência no mercado. Lembrando, pessoal, que independente da área que você esteja, setor, enfim, posição, categoria, o conhecimento é sempre bem-vindo. As nossas práticas, elas precisam ser aprimoradas. Algo que aprendemos lá há 10, 20 anos, eu posso dizer por mim, né? É o meu próprio exemplo. Eu tenho mais de 20 anos de formação. Coisas que eu aprendi lá atrás, hoje já foram aprimoradas, ou talvez nem estejam mais sendo utilizadas, tá? E isso sim destaca muito o profissional na realização de um processo seletivo. Eu, como recrutadora, na própria entrevista, eu já sei se aquele candidato ele sabe ou não daquele conteúdo. Por exemplo, você faz lá os seus 18 meses de curso técnico, né? E não abre mais nenhum livro, não se atualiza. Com certeza, quando você for participar de um processo seletivo, você vai ficar atrás, tá? E é uma pena, porque você teve investimento, tá? Não é só investimento no pagamento do curso. Quem faz qualquer curso, estuda, faz faculdade, sabe. É alimentação, é transporte, é deixar a família, abandonar ali por um tempo uma viagem, tá? Então envolve várias coisas. Para quando chegar na reta final, que é a hora do vamos ver lá do processo seletivo, você não está preparado, tá? E o assunto que eu trago hoje aqui, falando um pouquinho sobre acesso venoso periférico, é uma prática que é uma prática, tá, da assistência dentro do ambiente hospitalar, unidade de saúde. Por exemplo, no hospital, 80%, 90% dos pacientes que internam, eles necessitam de um acesso periférico, tá? E quando o paciente não tem condições, ou dependendo do tratamento que esse paciente vai fazer, ele precisa de um acesso central ou outro tipo de acesso. Mas hoje estamos voltados aqui para o acesso periférico. Quem que funciona? Qualquer profissional de saúde. Pode ser enfermeiro, auxiliar, técnico, tá? É uma prática de assistencial, tá bom? Não está voltado só para uma categoria, só médico, só enfermeiro, não. Qualquer profissional. E por ter essa abrangência, precisa muito, tá? Se atentar na prática, que pode ser na hora que a gente precisa mesmo daquele acesso, o acesso não está pérvio, o acesso não está dentro da rede venosa, e aí se torna um problema, tá? Então, é um assunto que vocês precisam praticar, precisam entender, tá? Até para fazer a prática, você tem que saber a teoria. Você precisa saber desde a escolha de um catéter, que é isso que a gente vai aprender hoje, tá? Eu não posso sair, eu vou pegar aqui um acesso calibroso, deixa eu até olhar aqui para vocês. Por exemplo, eu tô com gel com 22, tá? Tô com gel com 22, eu tenho 18, quanto menor o número, maior o calibre. Eu tenho 18, 16, então, será que todos os acessos eu tenho que utilizar esse material? Quando que eu escolho um gelco? Quando que eu escolho aqui um catéter agulhado, que muitos conhecem como scalp, tá? Tem diferença? Tem diferença, com certeza. E para você que está aqui me assistindo, se você sabe essa informação, coloque aqui para mim.
Olha, o catéter agulhado eu utilizo em tal momento. Eu dou preferência para quando é tal técnica. E o gelco para X técnica, tá? Ou X indicação, tá bom? É importantíssimo isso, porque isso vai ser o sucesso ou não da sua punção venosa. Muitos alunos ou profissionais que me procuram falam, nossa, professora, por que quando eu vou puncionar um acesso, eu transfixo a veia sempre quando eu vou puncionar? Aí eu peço para ele fazer uma reflexão. Dependendo do teu paciente, a indicação que ele tem, você vai escolher o catéter. Para que você vai escolher um catéter mega com calibroso? Se ele precisa só de uma infusão de um medicamento, de um antibiótico, tá? Diferente do paciente que chega em choque hipovolêmico, né? Um paciente grave, que ele necessita de uma rede venosa calibrosa e por vezes, dependendo da situação do paciente, tá? Da hemodinâmica dele, às vezes precisa até 2 punções calibrosas, tá? Mas às vezes não é o caso. Aí você vai, ataca lá a rede venosa com um calibre desnecessário. Então, quando você separa o material, esse momento é muito importante, pessoal. Não esqueçam que o momento da escolha do material é tão importante quanto a própria técnica, tá? E as pessoas às vezes não refletem. Não, eu já vou logo puncionar. Quantas vezes eu já vi, né? Já vou puncionar um acesso calibroso. Aí o médico passa, o senhor já está bem? Já, então já está liberado. Para que você vai desgastar uma rede venosa, tá? Para uma infusão simples, tá? De um medicamento que ele não necessita de tanto volume ou dependendo também do ml hora, da potência da infusão, tá bom? Então, vocês precisam entender um pouquinho também de anatomia. Para quem não viu os stories, eu coloquei ali um desenho, tá? Com as principais redes, tá? Ali de acesso. Então, as principais veias, basílica, cefálica, cubital, mediana, tá? Do antebraço. Pessoal, precisa entender um pouquinho de anatomia. É uma matéria que vocês acabam tendo lá no início do curso. Mas o que eu digo para os meus alunos, não fechem os cadernos. Não deixem os livros na prateleira, se vocês têm livros ou alguma apostila, enfim. Vocês precisam entender a anatomia, fisiologia, farmacologia para entender algumas dinâmicas da administração de medicação, por exemplo, tá? Eu trouxe um pouquinho isso, que não faz parte da pauta, mas é para você refletir. Ai, terminei meu curso, vou sair fazendo processo seletivo. E às vezes tem uma perguntinha lá. Qual a melhor escolha de acesso venoso periférico para a punção, por exemplo? Eu gosto muito de dar esse tipo de questão. Ninguém nem lembra de falar. Uma questão te deixa atrás, tá? Se o seu concorrente ali acertar, você já perdeu a vaga. E os cuidados com o acesso periférico, o que me deixa mais preocupado e também conversa com os colegas, é que as pessoas eles vão tão cego lá na prática que esquece, tá? Da teoria, e a teoria básica, tá? A teoria que não emana muita energia, não. É saber sobre rede venosa, quais as principais veias, tá? E também, pessoal, a técnica, antes da técnica existem várias. Quando você responde uma questão dessa, você já vai preparar a bandeja, escolher o dispositivo, calibre X, Y, Z. Esquece de falar da higiene das mãos, de limpar a bandeja antes. Isso tudo é menos ponto, tá? Então, a gente precisa se atentar. Para você que está do outro lado, coloca aqui se você tem alguma dúvida em relação à rede venosa, à punção venosa, tá? Se foi com sucesso a sua primeira tentativa, se não foi, vamos interagir, tá? Porque, pessoal, esse vídeo aqui é para você, para que você saia na frente, para que você, mas eu já tenho emprego.
Às vezes você quer galgar outros andares, você quer subir, você quer ir para um setor diferenciado. E mesmo sendo da mesma empresa, você precisa passar por processo seletivo, tá? E aí, nessa passagem de processo seletivo, pode ser uma questão que você tenha que, ali na prática, mostrar, às vezes um próprio paciente, tá? Como que é a técnica. Coisas básicas são esquecidas. Básicas. Higiene das mãos, utilização dos EPIs, porque a pessoa já vai focada na técnica, tá? Então, segura essa dica aí, que ela é super valiosa, tá? Então, qual é o primeiro passo, qual é a primeira etapa, tá? Antes do acesso venoso, pessoal. Antes da técnica propriamente dita, tá? A escolha do meu catéter. Então, eu preciso conhecer o meu paciente. Avalio, né? Tem alguns hospitais que o material ele não fica à disposição do profissional, tá? Mas, principalmente rede privada, que é convênio, você não vai abrir uma gaveta e encontrar vários dispositivos, porque dependendo da instituição, é pelo nome do paciente, tá? E se você não apresentar, olha só como é importante isso, tá? Existe uma prática chamada auditoria. Auditoria. Dependendo do material, se ele não está ali descrito na evolução do paciente, realizado punção na segunda tentativa, que a gente vai até falar dos números de tentativas aqui, o convênio glosa a conta toda do paciente. Por conta de um dispositivo que você usou 3 ou 4 e não tem nenhuma anotação que você tentou por mais de uma vez. É importante isso que eu tô falando? Quem trabalha na rede privada sabe muitíssimo bem do que eu tô falando, tá? E quando eu trago aqui a minha vivência, você já sai na frente, porque se você trabalhar num hospital, numa instituição em que você não anotou devidamente a tua punção e o convênio glosa uma conta de 100 mil reais por conta de um dispositivo, aí você será com certeza chamado pelo serviço de auditoria para descrever o porquê que você utilizou mais de uma vez ali o dispositivo. Tem uma parte que tem a justificativa do auditor, que só o auditor pode fazer. E aí você vai ter que ir de frente para o auditor falar, não, realmente, nesse dia, tô lembrando aqui, foram... Pessoal, eu vou até fazer uma live mais pra frente sobre isso. Anotação de enfermagem tá muito vaga. As pessoas não estão dando a devida importância. Mas é só acesso venoso, eu preciso ter esse cuidado todo. É obrigatório. Anotação, principalmente da prática que você faz. Qualquer prática que você faz um paciente é obrigatória a anotação. E as pessoas banalizam isso, eu não sei por que banalizam esse tipo de informação, tá? Então, vamos lá. Eu já avaliei meu paciente, tá? Eu faço uma avaliação prévia, converso com o meu paciente. Mas a sala de medicação tá cheia. Não importa, encosta ali no paciente antes de preparar o material. Senhor fulano, me confirma seu nome completo, data de nascimento, ou dependendo do protocolo da unidade, se tiver que colocar o nome da mãe também como marcador, segurança do paciente, a primeira protocolo, tá? Olha, eu vou puncionar um acesso no senhor. Mas o que é isso? O paciente não entende a sua linguagem. Vou puncionar uma veia aqui, olha, tá? Vou colocar uma agulha, um dispositivo para que o senhor receba aí o medicamento que o médico passou, o soro, enfim, tá? Procure usar a linguagem também que o paciente entenda. Vou puncionar um acesso venoso periférico na sua rede. O paciente vai falar, meu Deus, para que hora que vai ser esse procedimento, né? Será que eu tenho que chamar a família? É uma coisa simples que eu tô falando, pessoal, mas faz a diferença. Dependendo do local que você trabalha, você precisa ter um diálogo, uma comunicação com o seu paciente, de forma que ele entenda, eu vou avaliar a sua rede, tentar separar o material agora. Avaliou, pessoal? Aí sim,
você vai dizer se você vai usar aqui um catéter agulhado, um scalp, tá? Ou se você vai utilizar um gelco, tá? Para quem tá chegando agora, eu tô trazendo aqui esses dois tipos. Aí eu fiz uma pergunta aqui. Estou esperando alguém salvar aí a galera, tá? Alguém responder. Quando que eu utilizo, quando que eu escolho um abocate ou um scalp? Se você não sabe, coloca assim, não sei, tenho dúvidas. Ó, eu uso o scalp, que é o catéter agulhado, numa determinada situação. E o abocate, que é o gelco, tá? Em outra situação. Ou se você não sabe, não aprendeu, não tem problema. Coloque aqui, para que a gente tenha aqui um diálogo bem dinâmico e que eu entenda um pouquinho aí você do outro lado, tá? Lembrando que esse conteúdo é justamente para você que tem dúvidas ou que você que já sabe e de repente não faz da forma adequada, tá? Aprenda, tá? Então, quando eu falo aqui, pessoal, para você avaliar, isso daqui também otimiza seu tempo. Porque aí você vai, prepara todo o material, prepara a bandeja, vai lá no paciente, quando chega lá, ai, nossa, a rede dele é muito fininha, muito delicada, eu vou precisar pegar um gelco de criança. Pronto. Aí mais tempo, né? Você vai lá, separou o material, não se atentou. Então, antes de preparar a bandeja, avalie a rede do seu paciente. Ok, avaliou, já sei, é uma rede calibrosa. E agora? O que o seu paciente vai receber? Tá? O que o paciente vai receber, gente? É um antibiótico? É uma infusão rápida para repor volemia? Aí sim eu escolho o calibre, ok? Vamos lá, tem uma pessoa que colocou aqui. Às vezes nem é para o paciente que o profissional da saúde irá explicar, mas o acompanhante, e esse pode não estar habituado com a linguagem. Perfeito. Às vezes o paciente, ele é um paciente especial, que a gente gosta de falar, né? Mas é um paciente que tem algum portador de necessidades especiais, um paciente que ele não entende a linguagem, por exemplo, uma criança que não é criança, é uma adolescente, síndrome de Down, ele vai ter medo, ele vai reagir ali. Então você tem que explicar para o familiar, olha, eu vou funcionar um acesso, porque ele tá vomitando, tá tendo episódios de vômito. Se você falar EMS, ele não vai entender, tá bom? Então use a linguagem que o paciente entenda. E perfeito a colocação aqui da pessoa aqui, da Gláucia, tá? Que respondeu. Gente, às vezes o paciente não entende, o idoso, sei lá, tá com Alzheimer, ou é síndrome demencial, ou ele não entende mesmo. É para a família que você tem que confirmar os dados pessoais e também confirmar se ele entendeu, tá? A sua linguagem. Tem pessoas, eu não sei se isso ainda acontece, mas eu já vi casos que o paciente está dormindo, o profissional vai lá funcionar o acesso. Isso aí é um crime. É algo que não dá mais para aceitar, é inadmissível. Estamos trabalhando com pessoas. Precisamos usar a nossa humanização, explicar para o paciente, é o corpo dele, ele tem que autorizar. E ele tem o direito de recusa, tá? Para quem não sabe os 13 certos da Administração Segura de Medicamentos, a recusa é uma delas, ele tem direito de recusar. Ah, ele não quer mesmo? Vou separar tudo e vou guardar. Não, pessoal. Você vai relatar para sua chefia imediata, você vai conversar com a equipe médica, você vai deixar anotado no relatório, sabe por quê? Porque esse paciente pode ter uma complicação, pode ter uma parada, por exemplo. Ah, mas por que o paciente não está com acesso? Não está escrito em lugar nenhum que ele recusou. Então, lembre-se, tá? Isso aqui é uma dica muito importante. Anotem e reportem ao seu líder imediato quando tiver alguma intercorrência com acesso venoso, seja um extravasamento, uma flebite, tá bom? Então vamos lá. Eu já identifiquei a rede venosa, já sei qual calibre que eu vou utilizar, para que irei utilizar, vamos supor, um antibiótico, tá? E o paciente vai ser liberado logo após.
Pessoal, mediante essa informação, para que eu vou dispor de um dispositivo invasivo, tá? Um gelco, para uma prática que ele vai receber o medicamento e ele vai embora. Então, nesse momento, eu posso optar pelo catéter agulhado, tá bom? Dependendo da instituição, se for instituição privada, ele não, nem dentro do protocolo do local, ele vai já deixar no kit o catéter agulhado, tá bom? E aí sim você vai escolher a numeração de acordo com a rede venosa. Então, geralmente, adultos, crianças, então lembre-se, né? A gente precisa se atentar, tá bom? A isso. Então, aqui no caso, eu tenho um bem fininho aqui, tá? Um 27 no caso. Então, aquela rede que é mais frágil, tá? Lembrando que não adianta eu chegar ali com um scalp mega calibroso, tá? Um acesso que ele não vai aguentar, ele vai romper ali a rede venosa, tá? Então, eu escolhi o material, já sei qual vai ser a indicação médica, um antibiótico. A primeira escolha é sempre na região dorsal, tá, pessoal? A gente sempre lembra disso. Sentido distal, a gente sempre fala, né? Deixa eu ver se vocês dizem. Distal para proximal. Por quê? Se eu inicio aqui, o paciente, ele pode ter aqui necessidade de novamente puncionar o acesso. Aí eu vou iniciar de trás para frente? Não. Então, é sempre, tá? Da distal para proximal. E sempre a rede, tá? Dorsal aqui. Ou a parte ventral do antebraço. Lembrando, temos aí a radial, que é super calibrosa. Temos a cefálica. Tem a mediana aqui do antebraço. Sempre atente-se. Se eu preciso de um calibre maior, eu vou utilizar um dispositivo maior. Então, sempre, tá? Da distal para proximal. Isso é matéria de prova? É matéria de prova. Então, não tem o que fazer. Precisa atentar-se para essa rede. Uma pergunta. Eu posso puncionar em membros inferiores? Responda aqui para mim, você que está acompanhando, sim ou não? É proibido ou não é? Tá? Coloque aqui para mim só sim ou não, tá bom? E aí, mais pro finalzinho da live eu já explico para vocês. Então, eu escolhi, puncionei, tá? Antes de puncionar, o que eu preciso? Higienizar as mãos, utilizar luva de procedimento, óculos de proteção, fazer a antisepsia, tá? Do local que você vai puncionar. Escolhi aqui a radial. Passei, né? Fiz antisepsia com álcool. Espera secar, não vai embeber o álcool lá no algodão e deixar aquela solução ali e já puncionar, pessoal. Precisa se atentar. Não vá com muita sede ao pote, tá? Faz a fricção né, em movimento circular ou sentido único. E aí sim você punciona, tá bom? Lembrando de utilizar os EPIs, ok? Perfeito. Eu puncionei, então se é um paciente que eu puncionei, ele vai embora, né? Depois de X horas, lembrando que a cobertura transparente, ela te dá a opção aí de avaliação de rede venosa. É o que é preconizado. Tem as diretrizes da Anvisa, tá? Que coloca que a estabilização, a cobertura precisa ser estéril, que a cobertura precisa ser transparente. Mas se eu estou ali no pronto-socorro, pessoal, e eu não tenho essa película transparente, tá? Eu só tenho esparadrapo ou só tenho micropóreo. Eu preciso fixar de forma que eu consiga avaliar a continuidade da rede venosa. Essa é a importância. Por quê? Você acabou de puncionar, escolheu, foi tudo ok, mas extravasou. Ele vai ter risco de quê? De flebite. E se eu encher, pior do que usar o esparadrapo, é você encher de esparadrapo ali, preencher todo o espaço e não ter condição nenhuma de avaliação, tá?
Então, eu sempre ensino para os meus alunos o que é o ideal, o recomendado nas diretrizes da Anvisa. É isso que você vai responder. Você está fazendo um processo seletivo, você não quer saber se o hospital tem, não tem, você tem que responder de forma adequada. Isso é o candidato respondendo o que tem que ser. Realidade. Estou no hospital que não tem película transparente nem para paciente internado, embora seja a recomendação. Então, já que eu tenho que fixar, eu tenho que deixar o trajeto do acesso visível. E não enfaixar todo o acesso, porque esse paciente, se ele tiver extravasamento, ele vai ter um risco de flebite, tá? E aí é pior ainda, tá bom? Então, a estabilização, o adequado é que você utilize a película transparente com o objetivo que você avalie, tá? Avalie lá a rede venosa, ok? Então, eu não tenho, então eu vou precisar utilizar ali uma película, um micropóreo, um esparadrapo, tá? Se o paciente não ficar menos de 24 horas, você pode até, menos de 48 horas com acesso, você pode até colocar uma gaze para proteger o local, porque é um procedimento que tem que ser estéril, ok? A cobertura precisa ser estéril. Ah, eu não tenho nada de curativo transparente, mas eu tenho uma gaze estéril. Então, eu posso sim, tá? No local, colocar. Mas se isso ultrapassar de 48 horas, já não tenho, porque ao retirar você pode perder aí o acesso periférico. Então, a gente precisa estar atento a tudo, tá? O que acontece com o paciente. A rede venosa, ela precisa muito ser inspecionada em todo momento da administração do medicamento, porque tem drogas que são chamadas vesicantes. Para quem não conhece, são as drogas que são muito irritantes para a rede venosa, e a todo momento eu preciso avaliar essa rede, tá? Então, pessoal, quando eu falo isso, eu falo também sobre as tentativas. Até quantas vezes um profissional pode funcionar o acesso do paciente? Coloque aqui para mim. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por profissional. Quantas vezes eu posso ir lá e tentar? Tá? Tem gente que fica lá, ó, já tô aqui, tentei 5 vezes, ainda falar com a boca bem cheia. Tentei 5 vezes e não consegui. Será que pode? 5 vezes a tentativa? Então, responde aqui para mim, que eu vou falar um pouquinho da pergunta anterior. Então, muitas pessoas colocaram aqui, ó, sim, tá? Sim, sim, pode funcionar em membros inferiores, outras colocaram não. Sim, até 2 anos de idade, legal, gostei dessa, tá? Crianças menores de 3 anos de idade, é indicado a punção em membros inferiores, porque é uma fase, né, que é de fácil, ou a criança ainda não anda, tá, pessoal? Principalmente, para a criança que anda é mais difícil, tá? Mas dependendo se ela está muito debilitada, ela não vai andar, a rede venosa dos membros inferiores, elas são muito bem-vindas, tá? Então, não tem problema nenhum. O adulto não é proibido, não existe a proibição, mas existe o bom senso, tá? O que significa o bom senso? Um paciente diabético, um paciente com risco de trombose, pode levar a risco de trombose. Por isso que o membro inferior, ele deve ser evitado. Ah, mas não tem, o paciente está muito mal, é vida ou morte. Preciso puncionar? Quando for casos extremos, você pode puncionar em membro inferior, desde que o paciente não tenha nenhuma complicação prévia, tá? Se for um paciente diabético, por exemplo, já é uma complicação, tá, pessoal? Então, ele não é proibido. A punção em membro inferior não é proibida, mas ele leva a risco de trombose, por isso que ele precisa ser evitado, tá bom? E a outra questão que eu coloquei, até quantas vezes um profissional pode puncionar? Até 2 vezes, perfeito, tá? Cada profissional só pode puncionar até 2 tentativas. Não conseguiu, colega, seja enfermeira, médico, ou seu outro colega técnico, eu não consegui. Aí ele tem mais 2 tentativas. No total, são 4 tentativas por profissionais diferentes, tá? E para cada profissional, 2. Perfeito? Tá?
Então, eu não posso exceder de 4 tentativas. Eu preciso comunicar ao médico, a minha enfermeira, não é tentar 4 vezes, não conseguiu, deixar lá a medicação. Mas acontece isso? Opa! Pensei que não acontecesse, mas tem casos aí que são inusitados e acontece. Tá lá a prescrição, você vai avaliar, acho que o paciente já recebeu o medicamento. Não, a gente tentou 4 vezes, não conseguiu. Criatura, comunica o seu enfermeiro. Nunca deixe. Pessoal, quando a gente tem um paciente na nossa mão, é nossa responsabilidade. O paciente passou pelo médico. Você que é profissional do outro lado, precisa ter isso em mente, tá? Não podemos abandonar a prescrição. A prescrição precisa ser executada. E quando não é executada, sempre a corda vai arrebentar pelo lado mais fraco. Eu não posso banalizar. Então, você que está aí do outro lado, que é um profissional que se preocupa, é um profissional que está aqui hoje na live porque quer adquirir conhecimento, não vai fazer isso com certeza, tá, pessoal? Pense. Esse paciente está ali, ele precisa da terapia, ele precisa do medicamento. E, por vezes, o médico pode mudar a via de administração, tá? Então, olha, não conseguiu, foram 4 tentativas. Por que eu falo isso, pessoal? Porque a gente passa a visita, a gente observa. Tem prescrição que fica no canto, não conseguiu acesso. Às vezes é por conta da inexperiência daquele profissional, tá? Então, não podemos deixar a pressão de lado. Não conseguiu acesso, foram 4 tentativas. Enfermeiro, olha, tentei, ou até chama também o seu líder, tá, para a tentativa, mas eu não consegui, né? Vamos passar para o médico, para de repente ele tentar uma hidratação oral, até conseguir restabelecer a rede venosa daquele paciente, ou se for muito, muito, muito importante a rede venosa, o acesso venoso, aí o enfermeiro vai pulsionar a jugular também, tá? A jugular, pessoal, somente enfermeiro pode puncionar. Já vi casos, relatos que técnicos, bons técnicos, tá, pessoal? Muitos bons técnicos. Pulsionei a jugular. E aí? Uma perícia, né? Sendo está habilitado para tal, tá bom? Já tá infringindo aí o código de ética. Olha quantas coisas envolve, tá? Pode dar tudo bem, mas pode dar ali um problema, um sangramento abundante. E aí, para você explicar que você puncionou algo que você não é da sua, não é da sua habilitação. Você não está habilitado para isso. Por mais que você conheça a anatomia, não é, pessoal. É do enfermeiro para cima, tá? Enfermeiro, médico, ok? Às vezes, o enfermeiro vai tentar jugular, também não vai conseguir. E aí tem que partir com acesso venoso central. Tá vendo? Como falar de acesso venoso periférico não é algo tão simples como se parece ser. Pode ter várias complicações. Pode ter uma flebite, tá? Eu enchi lá de esparadrapo, coloquei várias coisas, não me atentei. E aí, tá? Perdeu. Tá bom? Puncionei, deu tudo certo, tá? Ok, infundiu lá o medicamento, mas esse paciente vai ficar internado. Eu recebi uma prescrição que o paciente, muitos vão via sala de medicação, tá? O fluxo, vai para a sala de medicação, faz o medicamento e interna. E aí, pessoal, eu preciso ter o bom senso e utilizar um outro tipo de dispositivo, tá? Um catéter flexível. Lembrando, tá? Para quem não conhece, o próprio abocate, o gelco, né? Ele tem, tá? O dispositivo agulhado, ok? Mas ele é flexível, tá? E isso me faz o quê? Me faz dar oportunidade para o paciente, né? Que vai ficar mais tempo, não ter aí o problema de transfixar a veia através do catéter. Então, para pacientes que vão ficar internados, a escolha sempre vai ser o gelco, tá bom, pessoal? Lembra da angulação. Qualquer tipo de acesso central, de acesso periférico, você precisa lembrar da angulação, tá? Não tente fazer 90 graus, tá, pessoal? Jamais. Tente inclinar aproximadamente 25 graus. Conseguiu entrar dentro da rede venosa, tá? Faz um pêndulozinho para cima e lembrando, tá? Você vai segurar aqui o gelco, vai tracionar, ó, e vai
para a rede venosa do paciente, tá? Você vai, aqui tem no Gelco, né, também uma parte que você consegue deslizar com o dedo, tá, pessoal? Então, você desliza, segura, estabiliza e desliza, tá? E vai entrando na rede venosa. Ah, mas olha, eu entrei na rede venosa, tirei. Esse, por exemplo, tem dispositivo de segurança. Olha só, você não consegue mais entrar. Mas um dispositivo agulhado que não tem esse dispositivo de segurança, a pessoa tira, ela não conseguiu, sabe o que vai acontecer? Ela vai lá de novo tentar. Pode? Não pode. Uma vez que saiu todo o mandril, que saiu todo esse dispositivo agulhado aqui, você não pode reintroduzir. Risco de infecção, risco de você transfixar a rede venosa, tá? Isso é muito sério. Muito sério, pessoal. E esse, graças a Deus, por ter o dispositivo de segurança, ele nem possibilita mais. Aí você tem que retirar e passar um novo acesso, tá bom? Lembrando que esse dispositivo de segurança, ele evita acidente, tá? Lembra dos acidentes com material pérfuro-cortante? Ele evita, tá bom? E isso daqui é lei. Os hospitais precisam se readequar, tá bom? Então, pessoal, lembrando, recapitulando, a escolha vai depender da rede venosa do paciente e também a indicação do catéter vai depender para que aquele paciente ele necessita. É um soro, ele vai ficar internado. Se ficar internado, eu vou escolher um dispositivo que eu consiga permanecer. E até quanto tempo eu posso ficar com esse dispositivo? Você sabe? Ou o scalp, vamos supor, não tem o Gelco, o paciente vai ficar internado com o scalp, é um crime, né? Mas, vamos lá, quanto tempo eu posso ficar com o dispositivo com acesso venoso periférico? Coloca aqui pra mim, tá bom? E aí eu já respondo pra vocês. Vamos lá, tem perguntas. Tem uma dúvida sobre a escolha do tipo de infusão, tipo do catéter central ou outro acesso. Quem decide? Bom, se for uma droga vasoativa, o próprio médico ele já vai indicar no momento. Separa o material para acesso venoso central, porque esse paciente ele vai ficar internado bastante tempo. Ele pode até começar com uma rede venosa periférica, dependendo da infusão, tá? Então, vamos lá, ele começou com uma baixa infusão, tá? Vai lá, 2 ml hora, que aguenta o acesso periférico. Mas ele vai precisar aumentar aí a infusão, o volume de infusão por minuto, por hora. E aí ele vai precisar decidir o acesso central. O paciente está chocado, paciente grave, vai começar com rede venosa. Então, paciente parou na sua frente com uma prescrição para tomar qualquer tipo de medicamento, você vai funcionar o acesso periférico para estabilizar o paciente. E aí a escolha do acesso central, a equipe médica, tá? E até a própria enfermagem. Olha, a gente tentou, não conseguiu, doutor. A enfermeira foi lá, funcionou a jugular, também não conseguiu. Aí o médico vai indicar, tá bom? É um trabalho multidisciplinar. A equipe precisa entrar em ação, todo mundo de mãos dadas. Olha, tentei conseguir 2 acessos calibrosos para correr lá o soro, né? A infusão, para tentar estabilizar o paciente. E aí, com calma, ele prepara ali o acesso central, tá? Lembrando, falando um pouquinho de emergência, lembrando que quando o paciente ele entra, que ele tem atendimento pré-hospitalar, por exemplo, na rua, o SAMU foi lá, fez o resgate do paciente, funcionou o acesso. Quando chegar na unidade, pessoal, precisa trocar esse acesso, porque ele foi funcionado numa emergência, tá? Qualquer dispositivo invasivo, um acesso central, a própria intubação, tá? São boas práticas, tá? Que a própria Anvisa, ela indica, está dentro das diretrizes, aí a última de 2017, para quem quiser ter essa fonte, essa literatura completa, tá bom? As diretrizes dela indica, você precisa desinvadir o paciente, no caso de emergência, né, a punção ali no local que não é um local asséptico, e repuncionar o paciente. Se está grave e gravíssimo, você nunca vai tirar primeiro para repuncionar, tá? Primeiro você tenta
tentou, conseguiu, ok, aí sim você retira aquele acesso que foi passado ali em casos de emergência, tá? Na unidade pré-hospitalar. Tem instituições, tem protocolos que se um paciente ele interna de uma unidade para outra, precisa também fazer a troca desse acesso periférico, tá? É um protocolo da instituição. Às vezes nem é do SAMU, nem foi pré-hospitalar, mas o protocolo, a CCIH daquela instituição, ela troca, substitui. Por quê? A gente precisa avaliar, pessoal, os parâmetros de infecciosos, tá? Os parâmetros de infecção. Então, se o paciente está vindo de outra unidade com algum germe multiresistente, por exemplo, ele pode, além de passar por toda a corrente sanguínea do paciente, infectar outros pacientes, tá? Então, a conduta adequada, mas coitado, tá com a rede, boa, pérvia, mas não torçam o nariz, pessoal. Isso é pro bem do próprio paciente, tá? Tudo que é dispositivo invasivo, faz a retirada, faz a coleta das culturas e faz um novo manejo com o paciente, com esse novo acesso, novos dispositivos, tá bom? Então, voltando um pouquinho, que hoje a live, ela tá bem interativa, o pessoal tá interagindo bastante, isso é importante para vocês, obrigada, excelente, parabéns, muito obrigada, Andréia, Glaucia que também tá participando, outras pessoas que já passaram aqui, todos vocês que estão interagindo, isso é super importante porque traz uma riqueza aí para as nossas lives, tá? Para o nosso conteúdo e as nossas discussões. Então, pessoal, o que vocês precisam entender? Por mais simples que pareça ser, o acesso periférico, ele tem algumas observações importantes, que foram essas que eu coloquei aqui, tá? Higienizar as mãos, preparar a bandeja, sempre fazer a asepsia da bandeja, tá? Com álcool, preparar o seu material de acordo com a rede venosa do paciente. E aí, se o paciente ficar internado, optar por um catéter flexível, tá? No caso aí, o Gelco. Película, que vai estabilizar, película transparente, não esquecendo da data, das iniciais do profissional que funcionou, tá bom? Então, a data. Então, eu até perguntei aqui, deixa eu ver se responderam, quanto tempo pode ficar o catéter? Ninguém respondeu, mas pelas literaturas aí, Anvisa, até 96 horas, tá? Ah, mas antes disso, extravasou, tá demasiado, não preciso nem falar, né, pessoal? O máximo, tá? Tem locais que vão colocar 72 horas, mas o período máximo 96 horas, se tiver pérvio. E como que eu mantenho o meu acesso periférico pérvio? O flush, eu já fiz uma live de flush aqui. Para quem perdeu, vai lá nos históricos, a live fica sempre gravada, tá? O flush que vai salvar ali quanto tempo o acesso do paciente vai perdurar e vai durar, tá? Isso é super importante também, tá? O jeito que eu cuido do acesso é o tempo que ele fica. Então, se você cuidar direitinho, fizer o flush, avaliar o sítio de inserção sempre, tá? Então, se o paciente está recebendo alguma droga vasoativa irritante, pessoal, de 30 em 30 minutos vocês precisam avaliar aquele acesso, pelo menos até o momento que está em infusão, tá? E tem locais que coloca de 2 em 2 horas, você ali está fazendo o controle sinais vitais no paciente, já dá uma olhadinha, veja se está pérvio, se está tudo bem ali com aquele acesso, tá? Não vai esperar demaciar ali, fazer uma flebite, para depois acionar lá o enfermeiro, tá? E isso aí é notificável, é evento notificável, tá? E você pode evitar, você é o profissional que está na linha de frente, tá bom? Então se aproprie dessa técnica, faça de uma forma mais exemplar que você conseguir, tá bom? Essas dicas servem para que você, decole, saia na frente aí, pessoal, e com certeza consiga galgar aí vários andares, eu quero mudar de setor, eu quero ir para aquele hospital de referência em São Paulo. Então, esse é o caminho, tá? Atualização. Vamos lá, resumindo. Higienização das mãos, da bandeja, né? A asepsia da bandeja, escolha do catéter de acordo com a rede, explicar o procedimento para o paciente ou para o acompanhante, tá bom? Que vocês mesmos que lembraram aqui para mim, quando o paciente não entende, a gente pode conversar com o acompanhante, tá? A cobertura, a preferência,
é a película transparente para que você consiga visualizar. Não tenho película transparente, eu só tenho esparadrapo ou o micropore. Eu posso colocar ali uma gase estéreo em cima e fazer de uma forma que eu consiga visualizar aquela rede venosa. Vai ficar mais de 48 horas com aquele acesso, não dá para colocar uma gase, que vai ter risco de sair aquele acesso, então você vai fixar nas extremidades o máximo que você conseguir para que visualize a rede venosa, tá? Antisepsia do local com álcool antes, tá? Espera secar, entre numa angulação que não transfixe, tá? Geralmente 25 graus aí, e faz aquele pêndulozinho, e você com o próprio dedo ali, indicador, você consegue avançar com o abacate aqui na parte flexível, e aquele mandril, pessoal, aquele agulhado lá, dispositivo agulhado, ele não pode ser reintroduzido, tá? Uma vez que tirou, já era. Vai precisar reposicionar com outro dispositivo por conta até do risco de contaminação, ok? Datar, tá? Sempre coloca a data, o horário que você funcionou, até 96 horas é o tempo máximo que as diretrizes da Anvisa ela coloca. Ah, mas a minha instituição é 48, é 72. Aí você segue de acordo com o critério da sua instituição, tá bom? Mas na diretriz lá da Anvisa, ela coloca até 96 horas. Mas, se tiver um edema, hiperemia, tá? Você deve tirar, tá? Naquele momento, ok? Máximo de tentativas. Somente 2 tentativas por profissional, não pode exceder a 4 tentativas, 2 para cada, tá bom? E comunicar a sua liderança e ao médico. Olha, não consegui, não deu, a enfermeira veio, tentou jugular, também não deu. Então, o médico precisa tomar aí uma conduta de uma outra via, uma outra opção de administração desse medicamento, ok? Então, não esqueçam desses detalhes. Utilizar a paramentação, no mínimo, a luva de procedimento e o óculos de proteção, tá, pessoal? Isso é super importante. E quando eu quero manter o meu acesso, ó, o tempo legal, é preconizado, está dentro das diretrizes, o flush. O flush é somente com soro fisiológico, mas eu já fiz uma live falando sobre flush, tá bom? Tudo isso está aqui para você nesse canal. Espero que você faça bom uso disso, tá? Eu fico muito feliz. Ontem eu recebi até uma foto de um aluno que estava estudando, assistindo a minha live. Gente, isso é gratidão. Isso é saber que eu estou atingindo aí você, né, chegando na sua casa com essa informação, esse conteúdo de alto nível que vai sim fazer a diferença, não só na sua vida profissional, para quem está procurando emprego, para quem já está. Lembre-se, o paciente é o motivo de nós existirmos, né? A gente tem a nossa profissão, a gente precisa do paciente, a gente precisa da segurança no atendimento. Então, o meu lema é, vamos atender com segurança, que a qualidade, ela vem como consequência, tá bom? Então, eu espero que você continue seguindo, não esqueçam de dar aquele like, siga esse canal, dá aquele like lá no final e coloque para mim, olha, gostei, eu gostaria que trouxesse também um outro assunto que é bem interessante, tá caindo muito no processo seletivo, bora, coloque lá, escreva que eu vou te ajudar bem, de forma bem dinâmica, para que você entenda, tá bom? Então eu espero que você tenha curtido e não esqueçam, gente, estudem sempre, tá ok? Então, um forte abraço e até breve.